Olá, investidor, tudo bem com você? Rodrigo Rebeck por aqui, trazendo mais uma aula bacana aqui no canal Bolsa Fácil, para te dar dicas interessantes para você ficar craque aí nos investimentos em ações na Bolsa de Valores. E para a aula dessa semana, eu trouxe uma pergunta do Fernando, que é um dos meus seguidores no Instagram. Mandar um abraço para você, Fernando. Alguns dias atrás eu abri uma caixinha de perguntas lá nos meus stories para dúvidas. E o Fernando mandou essa mensagem aqui, querendo entender um pouco melhor o contexto do mercado. Eu achei uma pergunta muito interessante, muito pertinente. Era algo que eu tinha dificuldade nos meus primeiros anos de Bolsa de Valores. E até hoje é um assunto que eu continuo estudando, continuo pesquisando para ficar na mesma página do mercado financeiro, tentar entender como que os investidores estão percebendo a Bolsa. E pode ser também a sua dúvida, tá? Principalmente você que está começando aí na Bolsa de Valores. Bom, eu trouxe aqui alguns tópicos para a gente entender. O primeiro deles é que vale muito a pena você ficar de olho nos juros. Sempre falo para os meus alunos, para os meus seguidores, você não precisa ser um mestre em economia e política, em geopolítica. Você não precisa ir a fundo nesses assuntos, mas para você ter sucesso operando o mercado, para você ter sucesso investindo na Bolsa de Valores, é importante que você tenha pelo menos um conhecimento básico, pelo menos uma noção básica aí de economia e política. E nesse sentido, a gente precisa ficar de olho nos juros, porque quando os juros estão altos, geralmente há um maior interesse pela renda fixa, porque o investidor vai colocar na balança que ele pode aplicar o seu dinheiro a uma taxa de juros maior, ou seja, ele vai ganhar mais dinheiro naquele período com menor risco, por exemplo, aí, produtos bancários, títulos públicos, etc. O dinheiro ele vai remunerando mais com os juros altos, sem tanta emoção, sem tanta oscilação, sem tanto sofrimento no mercado. Agora, quando a gente tem uma situação em que os juros caem, geralmente há um maior interesse pela Bolsa de Valores, há um maior interesse pelas ações, porque o investidor coloca na balança que ele vai montar eventualmente aquela posição, vai alocar o seu capital num título de renda fixa com juros baixos, vai ganhar muito pouco, dependendo do produto que ele fizer, até perde para a inflação, não vai compensar. Então, existe aqui um prêmio pelo risco de você buscar ações aí na Bolsa de Valores para que você possa, eventualmente, ganhar, né? Que você possa, eventualmente, surfar com esses movimentos de alta das ações e também, conseguindo comprar uma ação boa e barata, você tende a ficar bem posicionado lá embaixo para ir ganhando cada vez mais dividendos. Eu tenho, para facilitar a minha interpretação do mercado, para facilitar esse contexto, eu acompanho aqui, eu crio essa planilha, eu jogo aqui os dados, essa planilha aqui é de macro do Brasil, então eu tenho a minha coluna com os dados de juros, a minha coluna com os dados do IPCA, que é a nossa inflação, para poder acompanhar essa dinâmica de onde os juros estão, como que está a nossa inflação, se a inflação vem caindo, se eventualmente a inflação pode subir, para que a gente consiga antecipar o que o nosso Banco Central pode fazer com os juros, para que a gente tenha essa ideia de prêmio pelo risco, essa compensação variável ali entre a renda fixa e a renda variável com ações na Bolsa de Valores. Então, essa planilha ela me ajuda muito a ficar por dentro do mercado, a entender esse contexto. Outro ponto que você precisa aprender, no começo é muito difícil a gente ter o controle emocional, principalmente quando a gente ainda não tem uma estratégia que nos traz segurança, uma estratégia consistente, uma estratégia lucrativa, porque a gente tem muito medo de perder dinheiro e a gente também tem muita ganância, porque a gente quer ganhar mais do que o possível. Muita gente opera aí alavancado, muita gente quer ficar rico da noite para o dia, acaba fazendo loucura na bolsa, não tem a paciência
para aprender primeiro, para deixar o mercado se desenvolver, para esperar as melhores oportunidades, e com essa bagunça emocional que a gente se deixa levar pelo medo e pela ganância, você acaba perdendo muito dinheiro. Então, é importante que você tenha essa consciência, tá? E eu sempre friso aqui o método dos grandes investidores, de quem realmente fez grandes fortunas aí na Bolsa de Valores, era esperar a oportunidade de comprar uma ação boa quando ela está barata. Geralmente, isso acontece em alguns momentos de crise do mercado, em alguns momentos aí de crash da Bolsa. O medo ali das pessoas de perder todo o seu dinheiro acaba levando elas a venderem de forma irracional, sem entender se aquela companhia do dia para a noite deixou de ser uma companhia boa, deixou de ser uma companhia lucrativa, mas é o medo ali, por não ter o controle, por não ter o estômago de saber lidar com a oscilação da Bolsa. Essas pessoas elas acabam vendendo essas ações e desperta aqui um efeito cascata, o efeito manada, porque quanto mais essas pessoas vão vendendo, mais o mercado vai caindo, mais vai acionando os stops, mais pessoas ficam desesperadas e elas vão vendendo também. E outra coisa, né? Quando a bolsa começa a cair, as pessoas, tem muita gente que investe através de fundo, a pessoa pede o saque desse dinheiro do fundo, porque está com medo ali de perder tudo, e os fundos eles têm que zerar essas posições e vai derrubando ainda mais o mercado. Porém, quando a bolsa está lá embaixo, lá no fundão, é onde surgem as ótimas oportunidades dos investidores inteligentes, das pessoas aí que têm mais tino para o negócio, mais habilidade, para justamente conseguir o quê? Conseguir comprar uma ação boa quando ela está barata aqui no fundão, e no longo prazo essas pessoas elas acabam tendo uma valorização exponencial de fazer um bom negócio. E o melhor de tudo é que elas ficam bem posicionadas em dividendos. Conforme a companhia vai pagando mais dividendos, já que esse investidor tem uma posição ali embaixo, ele consegue receber um yield cada vez maior, tá? Então, é muito importante você entender esse contexto do mercado para você não ficar invertido. Acontece muito também, acontece muito. Primeiro, a ação despenca, todo mundo desesperado na queda vendendo, vende aqui no fundo, chega uma hora a ação para de cair, a ação começa a subir. Aí a gente tem aquele movimento de alta, vamos supor ali, o papel já valorizou 20, 40, 80, 100%, chega você, o desavisado, o ganancioso, não quer ficar de fora da festa, quer ganhar o seu dinheiro também, chega atrasado no final do movimento, lá no topo você compra e naturalmente a bolsa oscila, vem uma correção do mercado, você está comprado lá em cima, você repete o movimento, né? Então, você entra comprado aqui no topo, que não é a melhor hora de comprar, a bolsa cai, você fica desesperado porque você está perdendo dinheiro, aí você vende lá no fundão. Quando era a hora de você comprar, você vende, então você compra em topo, vende no fundo. Então você perde lá em cima, perde lá embaixo, e aí você repete esse ciclo algumas vezes e acaba quebrando aí o seu patrimônio. E a última dica que eu dou nessa aula aqui, até para não ficar muito extensa, é a questão do risco-retorno. Quando a gente vai investir em ações no longo prazo, no mercado à vista, sem alavancagem, essa dinâmica do risco-retorno ela está a seu favor. Porque vamos imaginar que você comprou uma ação nesse nível aqui, o máximo que você pode perder é 100%, tá? Da oscilação, né? que é o máximo que a ação pode chegar ali até no 100. Agora, até aonde que esse papel pode subir? Ele pode subir, em tese, até o infinito. Claro que o preço de uma ação vai chegar na hora, vai estar muito descolado do seu valor intrínseco, mas a gente vê casos e mais casos de bolhas aí na história, a gente vê recentemente as ações de tecnologia, o que elas subiram nesses últimos anos, a questão aí de criptomoedas. Então, quando você tem essa consciência que você vai investir no longo prazo, que você vai buscar comprar as ações boas quando elas estão baratas e também fazer uma gestão de risco eficiente, né?
sem alavancagem, sem colocar na bolsa um dinheiro que você não pode perder, ou eventualmente um dinheiro que você vai precisar agora no curto prazo, porque às vezes você aloca ali numa ação, o mercado oscila e você precisa sacar na baixa para você pagar uma conta, alguma emergência, alguma necessidade. Então, desde que você tenha um planejamento financeiro eficiente, você traz o risco-retorno para o seu lado, porque você limita o quanto que você pode perder e você consegue diluir esse risco em ações de diferentes setores, em diferentes momentos. Muito difícil que você, uma carteira aí com 10, 20, 30 ações, que todas as ações, você sendo criterioso para escolher uma ação boa, todas essas companhias elas venham falir ao mesmo tempo, né? Isso é quase que impossível de acontecer. E mesmo com uma ação oscilando ali em território negativo, você ainda vai recebendo dividendos para compensar. E na ponta de cima, quando a bolsa engata um rally, quando vem para o movimento de expansão, realmente te trazem aí ganhos exponenciais e muito significativos, tá certo? Então, mandar um abraço aqui para o Fernando, marcar ele aqui, espero que ele tenha gostado dessa resposta, espero que essa aula, esse tema aqui, tenha trazido para você também um clareamento sobre como que funciona a dinâmica de investimentos na Bolsa de Valores, tá certo? Muito legal ter você aqui acompanhando o canal, espero que você esteja gostando das nossas aulas. Grande abraço para você, bons investimentos e até o nosso próximo encontro.